O Brasil, com suas imensas riquezas, ou seja, o Brasil com sua grandiosidade, suas maravilhosidades que nós temos em nosso país, tudo que nós imaginarmos aqui no nosso país, nosso Brasil, nós temos. E somos gratos a Deus por este país continental, país em que a natureza nos contemplou, né? A natureza foi generosíssima, né? Com o nosso país. Em termos de recursos naturais, o Brasil sem dúvida nenhuma, podemos dizer assim, uma das maravilhas deste planeta, deste mundo, desta terra. Temos os maiores reservatórios hídricos de água doce, bacia da Amazônia, temos o Rio São Francisco, isso que nos possibilita grande riqueza, sem considerar, né, os potenciais eólicos, a produção de energia eólica e também a energia solar. Então, diante de tantas riquezas que o nosso país tem, nós não precisamos nos curvar de nenhuma nação. Não precisamos de, na verdade, nos humilharmos a nenhum país, porque nenhum país deste mundo se iguala ao Brasil nos recursos naturais. Sem contar o petróleo, temos o pré-sal, que o Brasil é um dos maiores produtores de petróleo em água, em mar. Muitas riquezas, são riquezas incalculáveis que o nosso país tem. Mas que esta riqueza, ela está sendo, na verdade, dada de graça para os Estados Unidos, como é o caso do pré-sal, que fatalmente será vendido. O Brasil inteiro, um país imenso, um país rico, não consigo entender. A história de que o Brasil, acima de tudo, a história de que o Brasil será uma grande nação, na verdade, uma grande ilusão, uma grande mentira, porque ao invés de cuidarmos dos nossos bens, das nossas riquezas, o que a gente, o que o nosso país, o que o nosso governo quer fazer? Entregar o país para a mão dos norte-americanos, para fortalecer o Império Americano. Não dá para entender Tudo isso que está acontecendo, que está prestes a acontecer, na verdade, é um crime. Porque o
O nosso país não pode permitir que suas riquezas sejam vendidas. Foram vendidos agora 12 aeroportos por aproximadamente 2,4 bilhões de reais. E muitas pessoas talvez nem saibam que esses aeroportos foram vendidos. E este dinheiro tivemos várias demissões de funcionários de universidades, tudo para economizar dinheiro. E onde vai esse dinheiro? Para onde vai esse dinheiro? Foi feita a reforma trabalhista sob a alegação de que essa reforma ia gerar emprego. Até agora, nada de emprego gerado para ninguém. Balela. A reforma trabalhista só serviu para quê? Para desmoralizar, oprimir cada vez mais os trabalhadores, a classe trabalhadora. Nada de se gerar emprego. Por quê? Porque a política que o atual governo quer implantar é a política de atrair empresas estrangeiras para o país, para o nosso país. Essa política, nos tempos atuais, e nesse período agora de crise, onde as grandes potências do mundo disputam o mercado, né, uma guerra comercial muito grande entre as grandes potências, no caso de China, Estados Unidos, principalmente, o Brasil, não vai atrair essas empresas. E agora vem a reforma da Previdência. Não vai aumentar emprego, coisíssima nenhuma, essa questão de reforma de Previdência. A reforma da Previdência é mais uma farsa, mais uma mentira. Não vai resolver nada. Só vai praticamente acabar com a aposentadoria dos trabalhadores. Essa é a grande realidade. Essa mentalidade, eu não vou nem dizer ideologia, porque a palavra ideologia é muito forte para a gente, digamos assim, anexar esta palavra a este governo, de ideologia, mas essa mentalidade é uma mentalidade triste para o nosso país. De vender todo o Brasil, fazer reformas, essa política do capital financeiro, mercado, política de mercado, para dizer que vai atrair empresas, para gerar emprego. Olha, veja bem, as empresas não vão absorver esse contingente de pessoas nas grandes metrópoles, nas grandes cidades. A política que tem que ser implantada no nosso país é a política de reforma agrária, porque o homem abandonou o campo para habitar nas cidades e temos uma falta muito grande de educação, a população desqualificada, despreparada, porque não tem educação, preparo, né, para assumir os seus postos de trabalho. Então, não é essas reformas que vão mudar o Brasil. O que vai mudar o Brasil são políticas públicas voltadas para
a agricultura familiar, fazer reforma agrária, com distribuição de terras, perfuração de poços, né? Valorizar o homem do campo, valorizar os pequenos empresários, os pequenos investidores do próprio país, né? Com políticas que venham valorizar os investidores do nosso próprio país. Porque eu acredito que o nosso país tem pessoas competentes, capacitadas e que precisa de incentivos por parte do governo para essas pessoas tocarem a sua vida para frente. Da mesma forma como ele teve a generosidade de oferecer a base de Alcântara para os Estados Unidos, vir lançar foguetes, assim como ele teve a generosidade de permitir que os americanos entrassem no Brasil sem nenhum visto, esses incentivos que ele criou, né? Ele pode criar políticas públicas para incentivar, estimular as pessoas brasileiras a serem também empreendedores e ajudar essas pessoas a crescerem e a desenvolver o nosso país. Que o nosso país aqui tem de tudo. Praticamente o Brasil, se não for fazer uma análise, precisaria de muito pouco do mercado exterior. Essa questão do mercado, essa política de mercado. O Brasil, pelas riquezas que possui, o Brasil, ele, na verdade, pouco precisaria de produtos de outros países. Porque o Brasil produz de tudo. O Brasil tem de tudo. O que nós podemos imaginar que o Brasil não tenha? O Brasil é um país propício à produção do agronegócio. Só que nós poderíamos também criar políticas que viessem viabilizar o processo dos pequenos produtores rurais. O governo poderia criar política para isso. Como? Colocando os ministérios, ao invés de suprimir ministério, de eliminar ministério, colocar os ministérios para trabalhar e produzir nessa imensidão dessa terra brasileira. O governo poderia, através de uma reforma agrária bem feita, poderia estimular as pessoas a voltar ao campo, fazer do campo, na verdade, grandes centros agrícolas, onde as pessoas, os pequenos produtores, pudessem alavancar o desenvolvimento deste país. Seria uma das formas. O Rio São Francisco, a transposição do Rio São Francisco, trazendo água para as terras do Nordeste, perfuração de poços também, adutoras nas barragens, para produzir. Essas seriam as ideias que poderiam botar esse país para frente. Mas não entregando o nosso país aos Estados Unidos, apenas porque, por uma ideologia, por um amor aos Estados Unidos, né? Fica muito difícil. O nosso país está na iminência, realmente, né, de um grande caos, né? Mas aqui nós estamos analisando e chamando a atenção de cada um de vocês para o nosso canal. Nos ajude inscrevendo no nosso canal, dando like no vídeo, compartilhando, porque fazendo assim você nos ajudará muito.